vem de longe, né? Opa! Vem de longe. Olha, vamos lá. Próxima enquete, hein? Enquete 3. Essa eu acho que vai ser fácil também. Vai ser simples também, mas também acho que vou estar aqui para fazer também enquete tem menção difícil, honrosa importante. Eu vou surpreender no meu voto. Quem foi o melhor treinador de 2024? Opa! Abel Ferreira, o Danilo vai falar que é cota. Arthur Jorge, Felipe Luiz ou o Vojvoda? Aí é boa também. Ou se quiser botar algum outro aí que quer saber uma coisa? falem. Gostei. É aí, ó. Aí, boa. Até que enfim, acertou. No final do ano tem que ser, né? Um dos últimos programas do ano, o Trajano está elogiando sua enquete. É o espírito natalino, espírito de festa de fim de ano. Réveillon, essas coisas todas. Ó, vamos pegar o raciocínio que foi feito nas enquetes anteriores. Quem é o vitorioso? Arthur Jorge, não é? Sem dúvida. Fez o Botafogo jogar bem, teve um momento de queda, mas um momento rápido, e ganhou muito bem, Libertadores, Brasileiro e tal. Então o vitorioso tem o seu lugar. Então eu vou votar no vitorioso. Mas nessa enquete aí, cabe uma menção honrosa e como é que a gente pode dizer? E a revelação, viu, Arnaldo? A revelação que você falou que não cabia para o Estevão. Aí cabe. A revelação é o Felipe Luiz. É o Felipe Luiz. Porque está começando como técnico de time principal, ganhou título, o Flamengo está indo bem. E olha, o Flamengo super desfalcado. Quando voltar o Pedro, o Cebolinha, não sei o que e tal, a tendência é que seja melhor ainda, né? Então a revelação, Felipe Luiz. Menção Vojvoda, de levar o Fortaleza para uma colocação inédita, justa, na campanha. Ninguém acreditava que o Fortaleza fosse, no início do ano, fosse chegar lá entre os 4, né? E o primeiro lugar para o Arthur Jorge. O Abel fica no banco esperando uma próxima. Vai você agora, Danilo. Não, eu fico com o Arthur Jorge. O Arthur Jorge, por conseguir liderar esse time em 2 conquistas, os 2 principais títulos do ano no futebol brasileiro, do Botafogo. Eu sei que o Botafogo tem um elenco gigantesco, tem várias opções, contratou muito bem na janela, mas o trabalho do Arthur Jorge, para mim, é muito bom, porque dá uma consistência tática, deu uma consistência mental também para o Botafogo, naquela hora que a gente começou a duvidar, empatou com o Cuiabá, vitória e tal, e os caras conseguiram reagir, venceram do Palmeiras em pleno Allianz Parque, a Libertadores com o expulso no primeiro minuto, tudo indicava que o Botafogo podia de novo fazer o que fez em 2023, e em todos os momentos o Arthur Jorge esteve ali, com problemas, com algumas questões que a gente pode aqui debater, se era o jeito mais certo ou não dele lidar, como ele lidou com aquele episódio quando perguntaram por Marlon Freitas. Acho que ele perdeu um pouco da linha em vários momentos, mas para mim o trabalho dele foi muito bom. O Vojvoda, de novo, né, fazendo uma temporada incrível no Fortaleza, com todas as limitações e tal, mas, nossa, o que venceu o Arthur Jorge fica difícil eleger qualquer um. E o Felipe Luiz, para mim, é algo assim que por enquanto foi bom, teve uma reação e tal, mas é muito cedo. A gente já viu vários trabalhos de curto prazo, que são ali de 7, 8 jogos. Quantas vezes o interino não passa a ganhar campanha interna para continuar e tal, porque faz um trabalho legal? A gente tem que ver um pouco mais a longo prazo, para ver as dificuldades, quando um jogador machuca, quando o outro sai, quando tem uma briga, quando tem não sei o quê, para a gente poder avaliar de fato se o cara está fazendo um bom trabalho. E o Arthur Jorge passou por tudo isso para mim, então por isso eu voto para ele, o meu voto é dele. Você não bota, o Danilo não coloca nenhuma revelação, nem menção rosa, nem nada? Nada, só no voto. Não, o Vojvoda menção honrosa, mas revelação, o Felipe Luiz ainda é cedo para mim. Tá bom. O que o Fortaleza vai estar rapando de troféu menção honrosa tá incrível. Mas fala aí, Arnaldo, qual o seu voto? Pois é, eu não vou conseguir entregar o troféu pro Vojvoda, bem que eu gostaria. Se você me perguntasse o melhor técnico do campeonato brasileiro de futebol, para mim seria o Vojvoda. Agora, o melhor técnico da temporada, a Libertadores tem um peso muito grande. E
a final da Libertadores tem um peso muito grande autoral do treinador, né? Quando ele perde um jogador com 30 segundos de partida, e mesmo assim consegue ganhar o campeonato, né? Então, eu estou com o Trajano e com o Danilo, que o melhor da temporada foi o Arthur Jorge, até porque ele fez o que só o Jorge Jesus tinha feito até então, né? Ganhar Libertadores e Brasileirão de pontos corridos no mesmo ano. E aí, nas demais categorias, o Trajano me ajudou ao rotular o Felipe Luiz a revelação, e foi mesmo impressionante o período. Acho que teve uma partida ruim do Felipe Luiz, as outras muito boas, inclusive no Brasileirão na reta final. E aí a outra comparação, Tironi, é dos técnicos que estão há mais tempo nos seus clubes, né? De Abel e Vojvoda. Eu achei um dos melhores anos do Vojvoda e um dos piores anos do Abel. Eles têm mais ou menos a mesma, né, a mesma longevidade, mas eu acho que o Vojvoda trabalhou com menos do que praticamente todos os técnicos de grandes clubes do futebol brasileiro. E o Abel, curiosamente, trabalhou com mais em relação às temporadas anteriores do Palmeiras. Então, eu destaco, é mais do que uma menção honrosa. Para mim, o Vojvoda foi o técnico do Brasileirão. Ele tem comprovado que o trabalho a longo prazo, ainda mais com clubes sem grandes recursos, é a receita. Mas na reta final ali, por ganhar 2 títulos e ter a participação autoral na Libertadores, eu fico com o Arthur Jorge também como os companheiros. Eu vou dar o meu voto. Lavo um protesto aqui. O Arnaldo conseguiu aí incluir um jabuti, como o pessoal fala lá no Congresso. Incluir um jabuti. Não, separar. Não, o Vojvoda foi o melhor do brasileiro. Isso. Isso não está na pesquisa, na enquete. Na enquete verdade, não tem isso. Não é? É a temporada que está. Eu sei que você quer exaltar, eu também votei como menção. Ele tirou a menção rosa, colocou um jabuti para dizer que foi melhor no brasileiro e o outro na temporada. Não tem isso, não tinha isso na enquete. Não tem mesmo. Eu fico as Copas do Fortaleza, do Vojvoda, e ele nas atuações, tanto na Copa do Brasil quanto na Sul-Americana, ele não foi bem. Né? É isso que eu ia falar. Se ele ganha a Sul-Americana, talvez a história fosse outra. Pois é. Né? E contra o Corinthians, Fortaleza foi muito mal. Muito mal. Foi real. E o Corinthians não era esse Corinthians desse fim de ano agora. Não é que, o Corinthians se ajeitou, né? O Corinthians lá de trás estava bem balançando ainda. Então, Fortaleza foi muito mal mesmo. Aí, só para fechar, Danilo, fala. Só um minutinho. Aí aquele corintiano roxo que está ouvindo a gente, fala, mas vem cá, fala menção rosa para um, brasileiro para outro, sei lá o quê, e o nosso Ramon Dias não entra em nenhuma? Aí, ó, Ramon Dias do fim do ano, ele não se mistura com a fase espetacular do Corinthians? Se mistura, mas o cara arrancou para a 7ª colocação, né? Não dá para colocar no mesmo hall desses outros aí, né? Até aí, nas Copas, não dá, né? Até aí nas Copas ele foi pior que o Vojvoda, né? É verdade. Mas sabe como é que é o torcedor? O torcedor sempre fica, não, estão esquecendo dele e tal. Só para registrar. Só para a gente fechar a enquete treinador, Danilo, rapidinho. O Abel foi, pelo contrário, uma decepção, você achou? Ou também não é assim? Não, eu acho que o Abel, ele demorou, ele ficou muito apegado às convicções, e esse é um problema dele em algumas vezes, né? Algumas temporadas, em algumas ele conseguiu corrigir a tempo e foi salvo, ou pelo trabalho anterior dele. Então, no ano passado, a gente fala muito que o Henrique ajudou na arrancada final do Brasileirão, com a base que ele mesmo já tinha conseguido de pontos no campeonato, né? O Abel. E esse ano, de novo, ele teve alguns problemas. Eu acho que ele demora para arranjar uma solução quando o Veiga tá mal. Ele não tem coragem de tirar o Gustavo Gomes quando ele oscila. Então eu acho que o Abel, ele é um dos problemas do Palmeiras nessa temporada. Longe de ter que ser demitido e ter que sair, mas ele demorou, ele não conseguiu achar as soluções que a gente esperava dele, ainda mais por ele ter condições que todos os outros treinadores não tinham, né? Que é saber exatamente como funciona seu elenco, estar ali há 4 anos, conhecer a base, saber quem pode puxar, para quem pode apelar e tal. Então eu acho que o Abel, ele fica assim, se fosse um prêmio decepção, eu não ia votar no Abel. Mas dá para dizer que foi decepcionante o ano do Abel, porque eu não achei que ele encontrou as soluções que eu imaginava dele
nos problemas do Palmeiras nessas partes baixas da temporada do Palmeiras.